Olá, turma, tudo bem? Estamos aqui novamente para darmos continuidade à nossa aula de inglês e hoje nós vamos trabalhar com a nossa atividade autorregulada. A partir desta aula, pessoal, nós iremos trabalhar com as atividades autorreguladas. O que isso significa? É um caderno que a SEDUC, a Secretaria de Educação, nos disponibilizou e disponibilizará também para aqueles alunos que não tenham acesso à internet. Então, para a nossa aula ficar mais interativa e adequada aos alunos que também não podem assistir a esse vídeo, então temos o caderno de atividades autorreguladas, ok? Não que nós iremos trabalhar apenas com as autorreguladas, vamos trabalhar também com exercícios adicionais, mas vamos dar seguimento a partir deste material que nós temos aqui disponibilizado. Então, nós vamos começar a nossa autorregulada com o exercício, com a atividade número 1, number 1, falando sobre notícia. Né? Vamos ver o que a gente entende, pessoal, como notícia. Notícia seria o quê? Algo fictício ou algo real? A notícia é algo real. Ela aborda inúmeros assuntos, como política, economia, saúde, meio ambiente. Olha só, saúde. Ultimamente nós estamos vivenciando uma situação em que diariamente é falado o assunto sobre saúde. Né? De acordo aí com essa pandemia que nós estamos vivenciando, então não há como deixarmos este assunto de lado. É o assunto principal em todas as manchetes. Então, como é que nós vamos trabalhar o inglês, a língua inglesa, em cima desse assunto? Fazendo as possíveis traduções e também, é claro, aumentando o nosso vocabulário. Né? Vamos lembrar que vocabulário em inglês nós chamamos de vocabulary. Yes, repeat please with me. Vocabulary. Vocabulary. Yes. Repitam comigo. Vocabulary. Yes, very good. Então vamos começar a nossa aula de hoje. Yes. Come here. Come with me. Yes. Vou aqui compartilhar a tela para colocar a nossa primeira atividade. Vou suspender a minha imagem para cá. Deixa eu aumentar um pouquinho. Né? Muito bem. Então, nós temos aqui, como eu lhes falei antes, nós temos o nosso caderno de atividades pedagógicas de aprendizagem. Esta é a atividade número 1. É a autorregulada número 1. Então, vamos começar com a aula 1. Definindo o gênero discursivo, notícia. Então, nós estamos falando sobre notícia. Bom, dear students. Quando eu digo dear student, nós sabemos que é estudante, aluno. E o dear significa querido, querido estudante, querida estudante. Então, todas as vezes que nós falamos my dear, eu estou falando meu querido, minha querida, ok? Então, dear student, nesta atividade, estudaremos o gênero discursivo, notícia. Vamos pensar, para que servem as notícias? Sabemos que as notícias são textos informativos, ou seja, são formas de transmitir informações consideradas importantes para os nossos grupos sociais. Muito bem, desde que sejam informações verídicas, isto é, verdadeiras. Podem tratar de assuntos comunitários, políticos, esportivos, sociais e de entretenimento, cinema, televisão, passeios, etc. O que diferencia este gênero dos demais textos informativos é que uma notícia apresenta informações novas relacionadas ao nosso cotidiano. Então, se são informações novas representadas, relacionadas ao nosso cotidiano,
elas são informações baseadas em fatos, né? Se elas são baseadas em fatos, logo são baseadas em verdades. Ok, people? Yes. Vamos dar continuidade. Então, já que nós estamos falando sobre informação, sobre notícia, a palavra que corresponde notícia em inglês, nós chamamos de news. Yes. Repeat please with me. News. Cuidado, não é new. New significa novo. Quando eu digo news, eu estou falando sobre notícia ou notícias, ok? Então, vamos tomar cuidado com esta palavrinha. News não é new. Se eu tirar o S, a palavra fica subentendida como novo, ok? Por exemplo, I have a new car. Então, eu tenho um carro novo. Se eu quiser falar, eu tenho carros novos. I have new cars. Então, observe que o new não mudou, mesmo falando sobre carros, que está no plural. Então, cuidado com a palavra new e cuidado com a palavra news. São palavras diferentes e têm, logo, também sentidos diferentes. That's okay, people? Yes. Very good. Vamos continuar. Temos consciência de que atualmente, muito mais do que em outros tempos, precisamos nos manter informados para que nosso dia a dia seja mais útil e prazeroso. E por isso é importante que nós consigamos ler notícias nos diferentes meios de comunicação e em diferentes idiomas, no meio material ou virtual. Mas como é possível identificar os temas que encontramos em cada notícia? Então, vamos ver como é que nós vamos encontrar, né, através de idiomas diferentes, ou seja, do inglês que nós estamos falando, como é que nós vamos perceber uma determinada notícia? Simples. É só analisar as manchetes. Como que nós vamos fazer isso? O que são manchetes? Observe que textos têm título, e em uma notícia, esse título se chama de manchete. Ou seja, pessoal, todas as vezes que nós abrimos o jornal, hoje é muito assim, não é tão normal nós lermos jornal como antes, né? Hoje nós temos o site que nos dá toda a informação que o jornal também dá. Só que o site é mais rápido, né? Nós não precisamos passar páginas, virar páginas, aquelas páginas enormes como são nos jornais. O que nós temos? E observe que se você abrir um site, por exemplo, eu pego um jornal O Dia, odia.com, temos logo uma manchete de início. Querem ver? Só um momentinho, eu vou aqui fazer o seguinte, olha só. Olha só, vou dar uma pausa aqui. Muito bem, pessoal, olha só. Eu voltei aqui e vou compartilhar isso aqui com vocês. Olha só. Deixa eu ver aqui, só um momentinho. Cadê a notícia? Aqui. Tá. Olha só, vou fazer o seguinte. Vou compartilhar essa imagem. Olha lá, ó, isso aqui é a capa do jornal O Dia de hoje. Então está escrito assim: Beatriz Bush pede para sair da Secretaria Municipal de Saúde. Isto é o que nós chamamos de manchete. É essa notícia principal. Olha que a letra dela está maiúscula. Então, nós temos aqui uma manchete, ok? Beleza, então vou compartilhar novamente aqui e vou abrir o texto que nós estávamos. Bom, voltamos aqui, né, pessoal? Olha só. Então, vejamos aqui comigo. Nós temos aqui o seguinte. Que tal, através de determinadas manchetes, nós agora aprendermos também
o vocabulário de algumas palavras. Vamos ver aqui comigo? Yes? Muito bem. Como eu disse antes, que tal, através da análise das manchetes, identificar os temas das notícias? Então vamos lá. Observem que aqui em azul, como é que nós chamamos azul em inglês, people? Blue. Yes, blue. Então observem que em blue nós temos aqui as palavras, ó, sports, politics, politics. Cuidado com a pronúncia, tá, gente? Ó, politics. Observem que a língua inglesa é diferente da nossa língua, quanto a grafia e quanto a pronúncia também. Então, a tônica, a sílaba tônica, é bem diferente. Ó, no caso política, nós falamos politics, politics. A tônica, que é a mais forte, está no pó, politics. Aí embaixo, social, public utility, natural disaster, economy, business, public utility, accident, entertainment, cinema. Muito bem. Então vamos lá. Aqui em esportes nós temos o seguinte: Brazil beats Spain, ou seja, Brasil bate na Espanha. Brasil bate, não sei de que forma, provavelmente é num esporte, ou no futebol, ou no vôlei, ou no basquete, tudo bem. Mas é uma notícia de esporte. E observem que Brazil beats Spain, ou seja, Brasil ganhou. Então ficou fácil nós sabermos que o Brasil está envolvido com a Espanha. E esta notícia está relacionada ao esporte, ok? É o tema. Tema aqui nós chamamos de esporte. Todos os elementos que estão aqui de cor blue são os temas, tá bem? Muito bem. Continuando. USA President arrives today in Rio. Politics. Então, presidente dos Estados Unidos chega hoje ao Rio de Janeiro. É uma notícia relacionada a qual tema? A política. E política em inglês nós chamamos de politics, ok? Vamos repetir a palavra? Politics. Yes. Embaixo nós temos assim: Tornadoes destroy Oklahoma City. Olha só, o que nós podemos lembrar da palavra tornadoes? Tornadoes tem a ver com tornado. E destroy. Destroy está relacionado a que palavra que nós temos assim conhecimento? Destrói, né? Do verbo destruir. Então, tornadoes destroy Oklahoma City. Oklahoma City é uma cidade dos Estados Unidos. Então, essa informação, né, esta news, ela tem a ver com o quê? Com social public utility, ou seja, uma informação social a respeito da sociedade e uma informação de utilidade pública. Isso nós não podemos esquecer. Tudo aquilo que vem a ser utilidade pública na língua inglesa, nós chamamos de public utility. Yes, e temos também relacionada a esta informação o quê? Natural disaster. Natural disaster, ou seja, um desastre natural. Né? Um desastre natural, já que os tornados estão destruindo, eles destruíram, no caso, a cidade de Oklahoma. Né? Muito bem. Então, aqui nós temos os temas, né, a respeito das frases que foram mencionadas. Agora vejamos a frase seguinte: Imported cars get tax discount. Ou seja, imported cars get tax discount. Ou seja, carros importados recebem valor de desconto no imposto. Tax é o quê? Imposto, não é táxi não, hein? Tax.
imposto. Então, imported cars get tax discount. Ou seja, o assunto que foi falado, esta frase, esta manchete, ela tem a ver com qual tema? Economy, business, ou seja, economy por conta da economia. Já que os carros importados, né, estão recebendo descontos de imposto, então isso tem a ver com a economia. E business, porque também tem a ver com os negócios, né? Quando nós falamos sobre business, estamos falando sobre negócios. E, de certa forma, mexeu com o imposto, mexeu com o valor, mexeu com o dinheiro, logo mexeu com negócio, ok? Com os negócios. Então, imported car get tax discount. Ok. A frase de baixo nós temos One man dies in motorcycle accident. Repetindo, one man dies in a motorcycle accident. O que isso quer dizer? Um homem morreu, né? Um homem morre num acidente de motocicleta, num acidente de motocicleta, em acidente no caso, né? Que não tem A. Então, um homem morre em acidente de motocicleta, de moto, né? Então, se um homem morre em acidente de moto, vamos supor aqui que nós falemos jornal, qual é o nosso jornal mais popular, assim que utilizamos hoje? Se eu não me engano é o Meia Hora, né? O Meia Hora ou então aquele Carioca. Eu esqueci, Expresso Carioca, né? É só Expresso. Então nós temos no Meia Hora o seguinte: One man dies in motorcycle accident. Um homem morre, né? Um homem morre em acidente de motocicleta na Avenida Brasil. Street, né? Então ele morre. Isso tem a ver com o quê? Com public utility, ou seja, utilidade pública. E também está envolvido com accident, ou seja, accident, um acidente numa página, né, sobre os acidentes relacionados àquele determinado meio de comunicação, que é o jornal ou qualquer outro veículo de comunicação. Então, essas manchetes que eu acabei de falar, One man dies in motorcycle accident, está voltada para public utility e accident, ou seja, o título, né, cada tema, ele sempre faz parte do jornal. São as combinações dos temas que montam o jornal. Observem que no jornal a primeira página fala sobre economia, a primeira página fala sobre saúde, a terceira sobre negócios, a última sobre esporte, e assim vice-versa. Então, cada tema está relacionado a um assunto. Do you understand? Entendeu? Vocês entendem? Yes. Yes. Very good. Aí, para terminar, aqui nas nossas manchetes, eu tenho a última manchete. Johnny Depp. Johnny Depp é um ator, né? Um ator americano. Johnny Depp stars Lonely Ranger. Ou seja, Johnny Depp vai estrear um personagem chamado Lonely Ranger. Isso tem a ver com o cinema. Então, entertainment. Vamos repetir? Entertainment. Só pegando um gancho aqui, a palavra entertainment. Entertainment, cuidado com a palavra entretenimento em português. Muitas pessoas têm o hábito de falar: hoje eu estou entretido. Quero dizer, perdão, hoje eu estou entretido. Pessoal, cuidado. A palavra entretido não existe. Hoje eu estou entretido. O homem está entretido. A mulher está entretida. Então, esse negócio de entretido, entretida, isso não existe. Eu acho que as pessoas estão muito voltadas já para a língua inglesa, né? Quando falam entertainment, aí falam entretido. Mas que não tem nada a ver,
tá bom? Então, na língua portuguesa, entretenimento gera a palavra. Olha, eu estou entretido, eu estou ocupado com alguma coisa, então eu estou entretido. Ela está entretida agora, ela está ocupada. Entenderam? Então, cuidado aí com essa palavrinha, hein, gente? Muito bem. Bom, um dos aspectos principais para a compreensão de textos é o conhecimento de vocabulário. Muitas palavras são denominadas como cognatas. O que são palavras cognatas aqui na língua inglesa? Quando nós falamos em palavras cognatas, são palavras em inglês que se parecem com as do português por terem a mesma origem. Olha que coisa. Na língua portuguesa, as palavras cognatas são as seguintes. Se eu pego a palavra pedra, quais são as palavras cognatas que são derivadas de pedra? Pedra, pedregulho, pedrada, pedrinha, pedreiro, né? Tudo isso vem de pedra, da palavra primitiva. Já na língua inglesa, as palavras em inglês, claro, se parecem com as da língua portuguesa. Por isso que elas são chamadas assim, palavras cognatas. Aquelas palavras que são muito semelhantes às nossas, tá? Então, quando vocês encontrarem qualquer palavra que seja semelhante, lembre-se de que o nome dela é palavra cognata. Vamos ver a seguir. Leia as manchetes anteriores em seus temas e destaque as palavras que você consegue entender o significado, somente a partir da observação. Então vamos lá, nós já vimos as palavras antes, depois vocês voltaram o vídeo para lembrarem, né? Então vamos dar prosseguimento aqui para a gente não perder tempo. Note que existem verbos como destroy, que é um substantivo, accident, olha, a grafia da palavra é muito parecida com a nossa, né? Acidente, disaster, que tem a ver com desastre, muito parecida também. Adjetivos como public e social, ou seja, public tem a ver com público, social tem a ver com social, e assim por diante, né? São palavras muito parecidas com as nossas. Por isso mesmo são chamadas de cognatas. Ah, e ainda encontramos palavras que aprendemos há muito tempo, como car, today, né? Por exemplo, car significa o quê? Carro. Today significa hoje. E se eu colocasse yesterday? Significa ontem. E se eu colocar tomorrow? Significa amanhã. Né? Então são palavras cognatas porque nós ouvimos assim, não com tanta frequência, mas ouvimos com frequência. Né? Bom, há também algumas palavras que serão facilmente encontradas em textos referentes a determinados temas. Observe e aproprie-se de some specific vocabulary, ou seja, some specific vocabulary significa alguns vocabulários específicos. Aí nós temos natural disaster, sport, entertainment, business, accident, politics. Ou seja, todas essas palavrinhas aqui que estão em azul, estão na cor blue, elas estão envolvidas com o tema que está na cor red, ou seja, na cor vermelha. Então, natural disaster, temos storm, rain, tornado, landslide, destroy e survive. Ou seja, eu coloquei a tradução aqui embaixo. Palavras relacionadas a sport: win, beat, defeat, lose, champion, prize, cup, game, math, fight. Então, observem que abaixo tem a tradução de cada uma, tá, gente? Aí depois nós vamos praticar a pronúncia, vocês praticaram em casa. Embaixo nós temos entertainment. Aí temos star, play, perform, sell, out. Muito bem. Sell é o passado, né? É o substantivo do verbo to sell, ou seja, vender. Embaixo nós temos business. Aí temos rise, tax, income, discount. Né? Então, a tradução está embaixo, ok? Abaixo nós temos accident, crash, die,
hurt, save, injured. That, não é dear, é that. That significa morto, ok? Embaixo nós temos politics. Politics, yes? Congress, mayor, law, election, vote, choose. Muito bem. Então, essas palavrinhas aqui de vermelho são os temas e abaixo são palavras cognatas que vão facilitar, vão nos ajudar quanto aos vocabulários, né? Então, nós temos que memorizar algumas para facilitar aqui a nossa interpretação textual, ok? Lembre-se de que estas está aqui em purple. Purple significa cor roxa. Lembre-se que estas são apenas algumas palavras a serem encontradas nas notícias. Seria legal você pesquisar outras. Muito bem, pessoal. Então, observem que eu deixei aqui algumas atividades para vocês e que na próxima aula nós falaremos sobre estas atividades. Olha só, atividade 1. Use o conhecimento dos cognatos e das palavras conhecidas. Observe que ao lado dos parênteses nós temos os temas: accident, politics, traffic, entertainment, natural disaster. Então nós vamos ver aqui nas alternativas A, B, C, D, E, todas as frases, né? Ou seja, todas as news que tem a ver com esses temas e vamos aqui marcar corretamente qual é a letrinha que bate com o seu correspondente tema, ok? Número 2, leia as notícias a seguir e escreva em português qual é a temática de cada uma delas. Temática é o que nós acabamos de falar aqui na número 1, né? No número 1, accident, politics, traffic, entertainment, natural disaster. Então você vai escrever em português e ao lado escreva em inglês também, tá? Ou vice-versa. Mas escreva das duas formas, ok? E o número 3 pede o seguinte: destaque as palavras cognatas do trecho da notícia a seguir. Então vocês irão ler quais são as palavras que tem aqui que são muito parecidas com as nossas. Vocês escreverão aqui embaixo e colocarão ao lado qual é o significado delas na nossa língua. Tá bom, pessoal? Muito bem. Então, por hoje é a nossa aula, né? Estamos aqui falando sobre news, né? Informação, notícia. Muito bem. Agradeço desde já a atenção de todos vocês. Tenham um excelente dia, excelente tarde ou até noite, ou até mesmo madrugada, né? Dependendo do horário que vocês vão assistir a esse vídeo. Tá bom? Bye bye, goodbye, see you people, bye!